Tudo bem, querido aluno, querida aluna? Vamos a mais um vídeo aqui, seguindo o raciocínio do vídeo passado. Vamos agora falar sobre a questão das isenções e vamos falar também sobre a ideia da alíquota zero, ok? No vídeo passado, a gente falou um pouco sobre a questão das imunidades e eu acho que ficou faltando, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera, acho que melhorou. Eu acho que ficou faltando falar um item que é importante a gente trazer e que, na verdade, até serve um pouquinho de revisão. Quando a gente falou, por exemplo, de que a imunidade condicionada ela vai ser aplicada aos partidos políticos, aos sindicatos e às associações sem fins lucrativos, sejam elas educacionais ou de assistência social, acho que ficou faltando falar, e isso é importante realçar, que essas instituições educacionais ou de assistência social, elas precisam obedecer uma série de critérios que estão estabelecidos em lei. Não é só, vou me declarar sem fins lucrativos. E não é assim. Primeiro a gente viu que essas entidades, a ideia é que dê lucro, que elas consigam arrecadar dinheiro suficiente para que a arrecadação, a receita, supere o gasto. E aí exista lucro contábil. Esse lucro contábil vai ser reinvestido, mas não é só isso, você tem que ter uma série de outras ações que fazem com que a gente tenha a possibilidade de ter o cumprimento da lei para que a gente tenha o reconhecimento de instituição filantrópica. Visto essa pequena revisão e esse pequeno reparo do que de repente a gente esqueceu de falar na aula passada, vamos voltar aqui. Primeiro importante lembrar que a Constituição é muito clara no que diz respeito à ideia do direito de ir e vir, né? Ou seja, as pessoas e as mercadorias têm o direito de circular livremente. É claro que em situações excepcionais, em caso de guerra, em caso de epidemia, em caso de determinadas catástrofes, o Estado pode limitar esse direito de ir e vir para o bem da própria sociedade. Mas, numa situação normal, a ideia é que as pessoas tenham o direito de ir e vir preservado, assim como também as mercadorias. É importante que as mercadorias circulem por todo o território nacional. Isso é bom para o comércio, isso é bom porque gera emprego, gera renda, a possibilidade de você produzir aqui na nossa cidade e vender aquele produto para outros lugares, assim como também a possibilidade de poder comprar produtos que vêm de outros lugares. Isso vai diversificar a nossa cesta de bens e fazer com que a gente tenha a possibilidade, é claro, de ter um consumo melhor. Isso gera emprego, isso gera renda. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que a gente tem aí uma limitação quando há uma situação excepcional, como o caso do coronavírus, ou o caso de uma guerra, ou o caso de você ter uma tragédia ecológica, ou uma tragédia, um grande desabamento, alguma coisa assim, que as pessoas não podem ir para um determinado lugar. Né? A gente vê em outros países, né, quando você tem furacões, e aí a entrada em determinados locais fica proibida. Mas isso é uma excepcionalidade. A ideia é que pessoas, mercadorias possam circular livremente no nosso território. Tá? E a Constituição, muito sabiamente, ela coloca de forma clara que é vedado aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Isso está no artigo 152 da Constituição. Então você não pode fazer uma discriminação para evitar o quê? Que o Estado cobre um tributo muito alto de um determinado produto que veio do outro estado e um tributo baixo daquele que veio do próprio estado. Isso geraria uma guerra fiscal, todos sairíamos perdendo e isso diminuiria a intensidade do comércio, da economia no país como um todo. Tá? Essa ideia de você ter uma vedação da diferenciação tributária em razão da procedência e do destino, ou do destino, é, na verdade, uma ideia em que você tem, dentro do artigo 152 da Constituição, você tem
a previsão muito sábia de garantir que o comércio dentro da nossa nação seja o mais profícuo possível. Isso é algo muito importante. E aí a pergunta, na verdade, que a gente coloca é a seguinte: o tributo não pode ser utilizado como um elemento para restringir, para limitar a circulação de mercadorias, ok? Aí você vai me perguntar primeiro, mas e se a mercadoria tiver com um problema, tiver estragada, tiver fazendo mal às pessoas, for um produto claramente falsificado ou for um produto que é um produto que foi feito fora das, digamos, normas técnicas, por exemplo, do próprio Ministério da Saúde? Gente, nesse caso não é uma questão de tributo. Nesse caso é uma questão de atuação do Estado para recolher esse produto, porque ele está ferindo as leis, está ferindo as normas do país, seja por pirataria, seja por qualquer outra situação. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Segundo ponto importante é que a gente tem a ideia de que o pedágio, né, e isso é algo que é muito colocado, né, o pedágio, ele na verdade acaba sendo colocado como uma limitação ao direito de ir e vir, uma limitação ao direito de circulação das mercadorias. E isso, obviamente, não faz muito sentido, tá? A primeira coisa que a gente tem que colocar é que o pedágio, ele é previsto na Constituição. Tá? O pedágio, ele é previsto na Constituição. Quando você olha, né, o artigo 150 da Constituição, inciso 5º, ele é muito claro, ele diz que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações de tráfico de pessoas ou bens, como a gente falou, por meio de tributos interestaduais ou municipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. Tá? Conservadas pelo poder público, conservadas por empresas privadas que se utilizam do pedágio como principal fonte de receita, ok? Então, na verdade, o pedágio ele tem uma previsão constitucional. A ideia de que o pedágio tem uma previsão constitucional é muito clara no que diz respeito à questão sobre a possibilidade do pedágio, está previsto na Constituição. Segundo ponto importante, as pessoas falam, eu pago IPVA e pago pedágio, isso é bitributação. De novo, pessoal, isso é uma grande bobagem. A gente ainda não entrou exatamente nessa seara, mas a questão é, o IPVA, ele é um imposto sobre a propriedade do veículo automotor. Tá? Então você paga aquele tributo porque há um fato gerador que é a propriedade do veículo automotor, o seu carro ou a sua moto. Ok? Então isso é algo que é importante. O pedágio você está pagando por utilizar aquela estrada. Então são coisas muito diferentes. Aí você vai dizer também, não, mas Adriano, olha só, mas o objetivo do IPVA é conservar as estradas, é conservar as ruas. Então eu estou pagando pela conservação da estrada 2 vezes. Também está errado. Tá? Essa é uma observação que não faz sentido nenhum. Por quê? Juridicamente falando, o imposto é um tributo não vinculado. A gente vai ver isso nas nossas próximas aulas. Ou seja, o imposto, quando ele é pago, esse valor ele vai ser levado ao caixa do ente público, que pode ser aí a União, os estados ou os municípios e o Distrito Federal. Esse ente público vai gastar conforme o orçamento. É diferente da taxa. A taxa ela é paga para a manutenção de um serviço. Ok? De qualquer forma, não vamos nos preocupar com essa questão da diferença do imposto e da taxa agora. A questão de ser tributo não vinculado ou tributo vinculado. Eu só estou introduzindo essa ideia, ok? Não há bitributação
quando a gente fala de pedágio. Primeiro, que a natureza jurídica do pedágio não é nem tributo. Tá? Você está pagando ali pelo uso daquela rodovia, por exemplo. Outro ponto importante é que. O que foi, produção? O pessoal está reclamando que eu costumo coçar o rosto enquanto estou falando, que eu devo evitar de coçar o rosto. Pessoal, desculpa, é que às vezes eu estou acostumado a dar aula, não gravar vídeos. Então, às vezes, a gente age sem pensar e acaba botando a mão no rosto, se coçando, tirando uma coceirinha. Mas peço mil desculpas, tá? Mas, voltando. Importante lembrar o seguinte: nós não podemos falar em bitributação. A natureza jurídica do pedágio é outra, não é tributo. Tá ok? A gente vai voltar a esse tema um pouquinho mais lá na frente. Mas só para adiantar um pouco a ideia. O pedágio, até é interessante a gente colocar a ideia de que o pedágio ele vai ser interessante porque só paga quem usa. Se eu criasse um tributo, um imposto, para manutenção das rodovias federais, nem sei se isso seria possível juridicamente, na verdade todo mundo ia ter que pagar. E muitas pessoas nunca passam por estradas que seriam manutenidas com aquele recurso. Então é mais justo que quem usa, paga. Quem usa mais, paga mais. Então a gente está falando aí do pedágio como o pagamento de um preço pelo uso daquela estrada. Então pedágio não é tributo. Então não cabe falar em bitributação. Ok? É muito importante isso. A gente confunde muito essa ideia. Com relação à questão do IPVA ser ou não ser para consertar ruas e estradas, a gente vai voltar a esse tema nos nossos próximos vídeos, ok? Aliás, acho que já nas próximas semanas, já vamos começar a falar disso. Muito bem, voltando então. Então veja, o tributo não pode ser usado para restringir ou estabelecer limitações tráfico de bens ou de pessoas. Você não pode ter que pagar um imposto para entrar em um determinado estado, ou a sua mercadoria para pagar um imposto para entrar em um determinado estado. Você pode ter que pagar o pedágio para passar com o seu carro ali naquele local, mas o imposto não pode, porque isso vai limitar o quê? A livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, previsto claramente no artigo 152 da Constituição. O pedágio não fere esse princípio. Ok? É claro que você poderia colocar, mas Adriana, seria interessante então que a gente tivesse uma outra pista. A gente deveria ter duas pistas. Uma pista, uma estrada com pedágio, uma estrada com pedágio para as pessoas e que houvesse uma opção para a pessoa poder usar ali uma outra estrada sem pedágio. Eu até acho que essa é uma boa ideia, mas a realidade do nosso país não é essa. Né? Várias cidades são ligadas ao restante do país por uma única estrada. E aí não daria para construir outra, ou pelo menos não é esse o objetivo que os governos têm. Então eu acho que a ideia é boa, acho que seria interessante, mas a realidade é que isso às vezes não ocorre. Ok? Bom, então eu não posso utilizar esse artifício, tributo, como uma limitação. Lembrando, pessoal, tributo não é pena. Tributo não é penalidade. Tributo não é um castigo. O tributo, na verdade, é o pagamento que a gente faz para manter funcionando os órgãos públicos, para manter funcionando, obviamente, os serviços públicos que são tão essenciais para todos nós. Okay? Isso é algo de grande importância. Saúde, segurança, educação e outros tantos que devem funcionar e que vão ser custeados pelos tributos. Okay? Outro ponto importante, pessoal, é a gente falar sobre a ideia de que deixa eu achar aqui o nosso roteiro. Aqui. A ideia de que não é possível a gente ter vedações de isenções heterônomas. Ok? Não é possível. Isso está previsto muito claramente no artigo 151 da Constituição. Ok? Vamos lá. É vedado à União, inciso 3º do artigo 151, instituir isenções de tributos
de competência dos estados, Distrito Federal ou dos municípios. Pessoal, isso é o famoso fazer graça com o chapéu dos outros. Acho que essa é uma expressão talvez muito antiga, mas é uma expressão acho que se coloca, tá? Não é possível fazer graça com o chapéu dos outros. Você não pode ficar fazendo, por exemplo, uma isenção tirando a receita do outro ente federativo. À medida que há a ideia de uma harmonia, de uma complementariedade nas ações dos entes da federação, esses entes podem ser Estado, pode ser o município, o Distrito Federal ou a União, há a ideia de uma harmonia, de uma complementariedade, que infelizmente nem sempre acontece, mas a ideia é que seria assim. Isso não significa que há uma hierarquia entre eles, ou seja, a União manda mais do que o município. A gente acaba tendo a ideia, chegou um e-mail aqui para mim, a gente acaba tendo uma ideia de que, na verdade, o que acontece é que a União pode mais. Talvez ela possa mais porque ela tem mais atribuições, porque ela tem mais recursos. Mas veja, a competência para legislar sobre o IPTU, para cobrar o IPTU, para atuar no que diz respeito ao IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, que a gente paga todo início de ano, a competência do município. Não pode a União querer intervir. Por mais poderosa que seja a União, por mais rica que seja a União em face de um pequeno município do interior do Brasil, se a União quiser intervir na cobrança do IPTU nesse pequeno município do interior do Brasil, essa intervenção é absolutamente inconstitucional, porque a gente não pode pensar numa hierarquia. Um manda mais e o outro manda menos. Existem competências que são diferentes e dentro da competência do município, quem manda é o município. Dentro da competência do Estado, quem manda é o Estado. Dentro da competência da União, quem manda é a União. E não pode a União querer criar uma isenção sobre um tributo que não é de sua competência. Tá? Então, lendo de novo, é vedado à União instituir isenções de tributos de competência dos Estados, Distrito Federal dos municípios. A União não pode criar, portanto, um desconto para, sei lá, pessoas idosas que ganham até um salário mínimo, e aí isso valer para o IPTU. Não pode. O município pode criar esse desconto. O município pode criar essa isenção para essas pessoas de mais idade que ganham pouco e aí não vão pagar. A União não pode fazer isso, porque eu não posso abrir mão da receita do outro. E isso é algo que a gente precisa compreender. Ok? Isso é algo de grande importância. Tá? Então, essas chamadas isenções heterônomas não são aceitas. O que a gente precisa estabelecer aqui é a diferença entre isenção e alíquota zero para a gente encerrar esse nosso vídeo. Pessoal, olha só. Primeiro a gente viu a ideia da não incidência. A ideia da não incidência, na verdade, ela tem a não incidência pura e simples, não há previsão legal, não cobra tributo daquela atividade, daquele fato da vida, daquela questão jurídica. Você tem a não incidência constitucional, que a gente chamou de imunidade. Na verdade, a imunidade ela é prevista na Constituição e a gente pode dizer que não há fato gerador. Não é possível cobrar tributos naquela situação porque não há fato gerador. A isenção é diferente. A isenção ela vai nascer da lei, ou seja, ela precisa de uma lei para que haja isenção, e não há como ser diferente. Tá? É a lei que deve determinar. Na isenção, há o fato gerador, mas a lei dispensa o pagamento. Exemplo, vou voltar ao exemplo que eu dei. Pessoas com mais de 70 anos que ganham até um salário mínimo. Essas pessoas com mais de 70 anos que ganham até um salário mínimo, elas não vão pagar IPTU. Isso é uma isenção. Tem que ter uma lei fazendo essa previsão. Ok? Ou seja, o fato gerador existe. Qual é o fato gerador? A propriedade de um terreno ou de uma casa, de uma propriedade urbana. Mas você está dispensado de pagar, porque você se enquadra naquela digamos, situação, ok?
E isso é algo de grande importância. Então a isenção é uma dispensa legal de pagamento do tributo, que pode ser revogada. Aquela lei que estava colocada ali, ela pode ser revogada, tá? Agora, a imunidade já é mais complicado, porque o município, por exemplo, IPTU, não pode revogar uma imunidade, porque ele não tem como mexer na Constituição. Então, na isenção, o fato gerador existe, mas você não precisa pagar. É aquele exemplo que eu dei. A imunidade é como se fosse à noite. Não tem sol. Não tem como você se bronzear, porque não tem sol, está de noite. Já a isenção é diferente. Tem sol, o sol está lá fora. Só que você está dentro do seu quarto, então você não vai conseguir se bronzear. Você está com porta fechada, janela fechada, você não vai conseguir se bronzear. Por quê? Porque é uma situação específica que impede que o raio solar chegue até você. É a mesma coisa. O fato gerador existe na isenção, mas você não precisa pagar. Na imunidade, o fato gerador nem existe. A outra possibilidade é a ideia da alíquota zero, tá? A alíquota zero, ela é bastante interessante porque ela dá uma agilidade ao poder executivo. Na isenção, eu preciso de uma lei. A lei precisa ser votada no Poder Legislativo, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado, no Congresso Nacional. E isso pode demorar. Em determinadas situações, o que a gente tem é a necessidade de fazer algo muito rápido. Tá? Imagina que a gente tem uma pandemia mundial e você precisa importar uma série de medicamentos, você precisa importar uma série de produtos médicos, como máscaras, tá? Você precisa importar álcool gel para passar nas mãos. Okay? Esses são os meus cachorros que devem ter visto alguma coisa. Você precisa importar isso tudo. Essa necessidade de importação acaba gerando a ideia de que você precisa agir rapidamente para reduzir o imposto de importação e fazer com que a gente tenha a possibilidade de que esses produtos entrem no país sem um custo maior e com uma velocidade maior. Isso vai ser feito por um ato administrativo, ou seja, um ato do próprio Poder Executivo. Isso é muito importante, ok? Então vamos lá. Na alíquota zero, eu posso instituir a alíquota zero por meio de um ato administrativo, ok? Já a isenção, ela precisa ser votada, né, no legislativo, é uma lei. Então a alíquota zero, ela é a ideia de que ela tem uma velocidade muito grande. O que é a alíquota zero? O imposto, na verdade, ele continua existindo, o fato gerador continua existindo, só que agora você vai pagar uma alíquota zero. Pagar uma alíquota zero significa que você vai pagar zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. A gente aprendeu isso lá no ensino fundamental. Então, imagina que você tem, vamos dar um exemplo aqui a grosso modo. Você tem um automóvel que custe 50 mil reais. E a alíquota do imposto é 5%. Nesse caso, você vai fazer a conta e vai chegar ao valor do tributo. 50 mil reais, 10% 5 mil, 5% 2.500. Então você vai pagar R$ 2.500 de imposto. Ok? Mas se a alíquota for zero, seu carro custa 50 mil reais e você vai pagar 0% de imposto. Quanto é que você vai pagar? Zero. É claro que você vai falar para mim de novo, Adriano, mas olha só, não incidência, imunidade, isenção e alíquota zero, para mim, no final das contas, é a mesma coisa. Porque eu não vou pagar. Eu vou pagar nada pelo tributo. Exato, mas veja, na não incidência eu tenho a falta de previsão. Na imunidade eu tenho uma não incidência que está prevista na Constituição. E aí eu não tenho como cobrar, porque
não incidências constitucionais, as imunidades, elas têm a ideia de proteger determinados direitos que são fundamentais para a nossa ordem constitucional. A isenção, ela é feita por uma lei daquele ente da federação. IPTU, por exemplo, município. IPVA, Estado. Imposto de renda, União. E essa lei pode ser revogada, pode ser alterada, pode ser modificada. Então você tem aí a possibilidade de uma mudança. Só que essa mudança, que é uma mudança legislativa, demora a acontecer. Quando a gente tem a alíquota zero, a ideia da alíquota zero, na alíquota zero eu posso de uma hora para outra, com velocidade e agilidade, fazer com que aquele imposto caia muito, ou caia tudo possível, vai ser zero, numa situação de perigo. Ok? Então é importante que a gente saiba que o tributo não está sendo pago, que é o resultado no final, o resultado na ponta, mas ele não está sendo pago por motivos específicos, seja não incidência, seja imunidade, seja isenção, seja alíquota zero. Ok, pessoal? Isso é algo que é muito importante. Isso é algo que é muito importante, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, na questão da isenção, que você vai pagar a alíquota zero, é possível que obrigações acessórias continuem sendo necessárias. Por exemplo, você vai importar essas máscaras, você vai importar o gel para passar na mão de um determinado país. Não significa que esses containers com todo esse equipamento vai entrar no Brasil e não vai ter nenhuma fiscalização. Não, vai ter fiscalização, você vai ter que preencher toda a documentação para esse produto ser importado, ou seja, as obrigações acessórias vão ter que ser cumpridas. Só que na hora de pagar o imposto, o pagamento é zero. Tá? Na imunidade, você não tem obrigação acessória. Você não tem. Na não incidência também não. Tá? Isso é algo que é importante, tá? Quando a gente fala de alíquota zero, quando a gente fala de isenção. Ok? Importante notar o seguinte. E esse vídeo já está ficando muito longo. Importante notar o seguinte. Para cada uma dessas situações, eu tenho uma realidade diferente. O resultado é o mesmo, não pagar tributo. Mas a gente tem uma situação diferente. Para encerrar o vídeo, por exemplo, imagina que eu quero criar um imposto sobre respirar, que a gente falou no vídeo anterior. Esse imposto sobre respirar, para ele ser criado, ele vai ser criado agora, mas só vai valer provavelmente no ano que vem. Lembra que a gente estudou isso? Ou seja, você tem a ideia de que o tributo criado nesse período fiscal, nesse ano, só vale para o ano seguinte. Agora, imagina que eu tenho uma alíquota zero, que foi um ato normativo do Poder Executivo que baixou para o tributo de importação, por exemplo, daqueles produtos, para zero. Passado a pandemia, passado o problema, que agora não há mais a questão de você necessitar tanto daquelas máscaras, tanto daquele álcool gel, você pode voltar sem precisar esperar o ano seguinte, sem precisar esperar aquele prazo de 90 dias da noventena, você pode voltar por ato administrativo à alíquota que era anterior. Então a gente tem uma série de consequências que fazem com que a gente tenha a necessidade de conhecer a diferença entre não incidência, imunidade, alíquota zero e isenção. Ok, pessoal? Bom, o vídeo já está com quase 30 minutos. Eu vou encerrar ele aqui. A gente tem as nossas tarefas aí no nosso curso. Não deixem de fazer as tarefas. E, acima de tudo, cuidem-se para que a gente possa passar por todos os problemas aí com bastante tranquilidade. Ok, pessoal? Tenham todos um bom estudo e até o próximo vídeo. E de qualquer maneira, gente, qualquer dúvida, por favor, não deixem de entrar em contato. Um forte abraço. Tchau.